21 ou entra no site biblia.com.br agora, faz seu cadastro e pede a revista e a gente vai enviar para você. Eu quero começar o nosso programa dessa semana lendo um texto para você que vai servir de base para todo o programa. É Provérbios, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Essa é um provérbio que a gente chama de provérbio numérico. Ele usa números para enfatizar uma verdade. Os números não são o mais importante nesse provérbio. E não quer dizer que só existam 6 ou 7 coisas que Deus odeia. Na verdade, essas são as 6 ou 7 coisas que Ele destacou aqui. Mas é interessante falar sobre essa questão do ódio. Uma universidade inglesa fez uma pesquisa sobre o ódio e ela analisou a mente das pessoas quando viam fotos de pessoas que elas odiavam. E é interessante que a área do cérebro que era ativada era a mesma área das atividades físicas. Ou seja, quando nós odiamos, nós estamos nos cansando fisicamente. É interessante isso, não é? Mas em relação a Deus, o ódio é bem diferente do que é com o ódio humano. Nós odiamos porque nós perdemos o controle emocional. O ódio de Deus não é um descontrole emocional. Ele é uma aversão ao pecado, uma aversão contundente ao pecado. Portanto, quando você lê que Deus odeia, na verdade, Deus tem uma aversão muito grande, não ao ser humano, mas ao pecado que tem acabado com o ser humano. Na lista das 7 coisas que Deus odeia, o orgulho vem em primeiro lugar. E você já se perguntou por que Deus odeia tanto orgulho? Veja, há uma resposta bastante simples e clara para isso. Deus odeia o orgulho porque foi o orgulho que iniciou toda essa história de pecado. Lá no céu existia um anjo chamado Lúcifer, era o anjo de luz, e ele se orgulhou da sua posição e da sua aparência. E isso deu início a toda essa história desgraçada do pecado que nós vivemos. Veja o que diz Ezequiel no capítulo 28, a partir do versículo 12. Diz assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Esse texto está descrevendo Lúcifer, o anjo de luz. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. Veja que descrição interessante, né? A descrição de um anjo que era perfeito, mas que começou a se orgulhar demais, ou começou a se orgulhar porque não existe uma medida certa ou medida mínima de orgulho, ele começou a se orgulhar da sua aparência. O profeta Isaías completa essa descrição lá no capítulo 14. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo Isaías capítulo 14. Olha o que diz aqui a partir do versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Sabe por que Deus odeia tanto orgulho? Porque o orgulho foi que deu início a essa desgraça do pecado
que atinge todos os seus filhos. O orgulho acabou com os planos de Deus de vida perfeita para os seus filhos. Portanto, se o orgulho é um pecado que te atinge, ore a Deus para que você se livre desse pecado, porque ele foi o originador de todo o mal. A Bíblia nos dá algumas dicas para a gente fugir do orgulho. Nesse momento eu quero ler 2 textos com você que nos ajudarão a escapar desse mal que nasceu lá no coração de Lúcifer, mas tem afetado tantas pessoas. O primeiro texto está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, quando nós formos pensar a respeito de nós mesmos, nós não devemos pensar mais do que nós somos, pensar que nós somos mais do que os outros, mas temos que pensar a nosso respeito de maneira equilibrada. E como é que a gente faz isso? Só tendo a verdadeira fé em Jesus, porque é Deus quem nos ajuda a termos uma imagem equilibrada a respeito de nós mesmos. O outro texto está aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então aqui, olha, você quer se gloriar de alguma coisa, se glorie no Senhor, nas coisas que Deus fez e nas coisas que Deus faz em você. Porque se você tiver glória a partir das suas próprias coisas, você vai acabar caindo no orgulho e pecando contra Deus. A quarta dica inspirada para fugir do orgulho é colocar-se numa posição humilde. As Escrituras atestam: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. O apóstolo Pedro completa esse pensamento nos dizendo qual a atitude mais acertada para um cristão. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. A humildade, que é o contrário do orgulho, não é encontrada naturalmente em nós. Porém, a Bíblia nos apresenta a fonte inesgotável dessa virtude, aonde podemos nos alimentar sempre que precisarmos. Somente a comunhão com Deus nos fará pessoas humildes. O próprio Senhor Jesus nos aconselhou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mateus 11, 28 a 30. Embora Jesus tenha todos os motivos para se orgulhar de si mesmo, porque afinal de contas ele é o Deus do universo, o Criador do universo, ele é o mais humilde do universo. E a gente precisa aprender com ele, que embora seja grande, infinitamente grande, não nos trata como alguém orgulhoso. Pelo contrário, ele foi humilde o suficiente para se colocar no nosso nível, para nos salvar. Então, você quer aprender a ser humilde, a deixar o orgulho? Se liga a Jesus, porque é só Ele que nos ensina isso. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Língua mentirosa. Provérbios 6, 16 e 17. Há algum tempo, o meu filho estava doente. Ele ainda era bastante pequeno, não conseguia expressar verbalmente o que ele estava sentindo. Mas era claro que ele estava sentindo muita dor no corpo. E um sentimento que estava em mim e na minha esposa era que aquela dor doía mais em nós do que nele. Na verdade, a gente preferia que aquela dor estivesse em nós e não nele. Esse é o sentimento de qualquer pai ou qualquer mãe. Porque nós preferimos sofrer a ver os nossos filhos sofrerem. Satanás sabia exatamente que atingir os filhos de Deus
faria com que Deus sentisse muita dor. E ele fez isso usando a mentira. Mais uma coisa que Deus odeia, como você viu no texto. Ele começou com essa mentira lá no céu. Enganou 1/3 dos anjos e os anjos foram retirados dos céus. Depois Satanás vem para a terra e na terra ele também conta mentiras para Adão e para Eva e faz com que os dois saiam do plano original de Deus, que era uma vida perfeita e eterna, para uma vida de pecado. A mentira é mais uma coisa que Deus odeia e da qual nós devemos nos livrar muito rapidamente. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, 16 e 17. Um jornal de grande circulação no Brasil divulgou uma matéria muito impressionante sobre dados da violência em nosso país. Um trechinho da matéria dizia o seguinte: o Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 homicídios em 2014, uma alta de 21,9% em comparação aos mais de 48 mil óbitos registrados no ano anterior. A medida de 29,1 para cada grupo de 100 mil habitantes também é a maior já registrada na história do país e representa uma alta de 10% em comparação à média registrada em anos anteriores. Vejam que estatísticas terríveis, não é? A violência no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, tem crescido a cada dia. E certamente uma parte desse sangue derramado nessa violência foi sangue inocente. E Deus odeia quando o sangue inocente é derramado, porque isso ofende diretamente o seu coração. Veja, em toda a Bíblia, Deus apresenta uma teologia que está em oposição à exploração daqueles que são mais vulneráveis, a exploração daqueles que estão nas classes sociais mais baixas, a violência contra o inocente. Deixa eu ler para você o que está em Ezequiel, capítulo 8, versículos 17 e 18. Diz assim: ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Israel, de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja que coisa interessante. A violência leva Deus a se irar contra ela. E aí ele continua no versículo 18: por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Essa é a atitude de Deus contra aqueles que derramam sangue inocente, contra aqueles que exploram os mais vulneráveis. A violência nesse mundo é tão ruim que ela não poupou nem o Filho de Deus. Aliás, o maior inocente da história foi Jesus Cristo, e ele foi aquele que sofreu as maiores violências. Lá na cruz do Calvário, ele foi torturado por mim e por você. Portanto, Deus odeia a violência. Deus odeia quando o sangue inocente é derramado e quando inocentes são explorados. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. O coração que maquina pensamentos perversos. Provérbios 6, 16 e 18. Eu não sei se você frequenta uma igreja, mas se você frequenta, nas igrejas, nos momentos de culto, sempre tem aquele momento dedicado às crianças. E aquele sempre é um momento muito agradável e às vezes engraçado, não é? Mas eu estava em uma igreja certa vez e a minha esposa foi contar a história. E ela usa uma ilustração muito interessante que eu quero usar nesse momento agora para te falar um pouco sobre esse ponto que Deus odeia. Ela pega uma maçã e ela faz um furo, um buraco embaixo da maçã, com todo cuidado, e tira aquela tampa, né? E aí ela pega um pincel com tinta preta e pinta a parte interna da maçã. Depois ela dá um jeito de colar novamente aquela parte que ela tirou do fundo, e a maçã por fora está linda, mas por dentro está completamente feia, toda preta, como se estivesse estragada. Veja, quando ela chega lá para contar para as crianças, ela fica mostrando a maçã bonita, então ela corta a maçã ali na frente das crianças e mostra que por dentro está podre. Essa é uma das coisas que Deus odeia, quando nós temos por fora uma aparência e por dentro tudo podre.
Deus odeia quem maquina o mal, quem tem uma aparência de bondade, mas na verdade, na sua mente, no seu coração, só planeja a maldade. Aconselhando o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo falou sobre essa classe de pessoas. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, 1-5. Jesus condenou veementemente pessoas assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Devemos ter todo o cuidado para sermos cristãos autênticos, ou seja, que são cristãos por dentro e por fora. Porque é assim que funciona com as pessoas. Quem é corrupto de dentro para fora. Quem é honesto de dentro para fora. O cristão de verdade é cristão de dentro para fora. E essa sequência ou essa configuração só pode ser alcançada se o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso interior de tal forma que essa santidade interior se mostra no nosso exterior. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Pés que se apressam para fazer o mal. Provérbios 6, 16 e 18. Eu não sei se você frequenta uma academia de musculação ou conhece alguém que frequenta, mas há um fenômeno interessante que é mais ou menos comum a todos que frequentam academias de musculação. Geralmente, nos primeiros dias, quando a pessoa começa a fazer os exercícios com os halteres, a mão da pessoa que não está muito acostumada com aqueles exercícios fica ferida, fica dolorida, porque a pele não está acostumada com aquilo ainda. À medida que a pessoa vai praticando aquele esporte, vai criando calos nas suas mãos e a mão não se fere mais quando pratica aquele exercício com os halteres. Por que eu estou falando disso? Porque a mente de quem se apressa para fazer o mal, ela vai criando um calo moral. Paulo falou sobre isso aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Essa consciência cauterizada, em outras palavras, seria uma consciência que tem calos morais, ou seja, a pessoa faz o mal, se apressa para fazer o mal, como dizem Provérbios, e não sente dor na consciência por isso. Os pés são usados nesse versículo como um símbolo de um corpo em movimento. Perceba que os pés não caminham, eles correm, o que indica uma ansiedade para fazer o mal. Essas são pessoas que decidiram amar o pecado. Esses indivíduos não lutam contra a tentação por um tempo para depois cederem e cometerem os atos maus. Elas partem direto para a iniquidade, sem peso na consciência. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. A testemunha falsa que espalha mentiras. Provérbios 6, 16 e 19. Como é que acontece esse processo de cauterização da mente de alguém, ou seja, de criar calos morais? É mais ou menos o seguinte: a pessoa começa a cometer um pecado e o Espírito Santo vai avisando essa pessoa de que aquilo é errado, mas ela insiste no pecado 1, 2, inúmeras vezes, e aquilo vai se tornando comum para ela, até que ela não sente mais dor na consciência por cometer aquele mal. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. E veja, só o Espírito Santo pode atuar numa vida dessa, de tal forma que a pele espiritual, vamos chamar assim, possa voltar a ser sensível. Ou seja, o ideal é que a gente corra para fazer o bem e não corra para fazer o mal. Portanto, se você está nesse caminho de cauterização, por estar repetindo um pecado várias vezes, abra o seu coração para Jesus, deixe Ele trabalhar para que Ele possa te dar sensibilidade espiritual. Esse é o ideal de Deus para nós.
O próximo pecado que Deus odeia aí da sua lista de provérbios é aquele que espalha notícias falsas ou aquele que é testemunha falsa. Quando eu estava lendo esse pecado, eu me lembrei de um episódio que aconteceu nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Um grupo de nadadores estadunidenses estavam no seu momento de folga, estavam passeando pela cidade e de repente eles se envolveram em uma confusão, chamaram a polícia e disseram que tinham sido assaltados pelo segurança de um posto de gasolina. Aquela notícia se espalhou, ficou uma comoção nacional, mas no dia seguinte a história mudou, porque a história real veio à tona. O que aconteceu foi que aqueles nadadores estavam bêbados e eles quebraram o banheiro do posto de gasolina e foram detidos pelos seguranças. E nesse momento, para tentar se livrar da culpa, eles inventaram aquele testemunho falso. Veja, mentir para as autoridades ou para qualquer outra pessoa é um dos pecados que entra na lista daqueles que Deus mais odeia. O cenário por trás deste provérbio é um tribunal e de uma testemunha que deliberadamente mente para prejudicar alguém. Esse é um pecador diferente daquele que mente para ganhar alguma vantagem. Davi sentiu isso na pele. Ele escreveu: "Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência." Salmo 27:12. Esse pecado quebra o 9º mandamento da lei de Deus que diz: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo." Êxodo 20:16. Cristo odeia a testemunha falsa porque esse é um traço da imagem de Satanás em nós, que foi colocada após o pecado. Deus não gosta dessa imagem porque Satanás, desde que ele se tornou o inimigo de Deus, ele se tornou uma testemunha falsa a respeito do nome de Deus, porque ele vive mentindo. Aqui em Zacarias, no capítulo 8, no versículo 16, tem uma mensagem interessante. Diz assim: "Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais." Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que a gente fale somente a verdade. E mesmo que a gente tenha que ir diante de um tribunal, fazer um testemunho a respeito de alguém, de algum fato, enfim, seja qual for a situação, nós temos que trabalhar apenas com a verdade, porque isso Deus ama. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Chegamos ao final da lista das 7 coisas que Deus odeia. Veja, eu quero te lembrar que essa não é uma lista exaustiva. Deus odeia tudo que está relacionado ao pecado. Mas o autor de Provérbios selecionou esses 7 itens para nos dar um alerta. E o último deles é aquele que planta contenda entre os irmãos. O autor de Provérbios não está falando exatamente das intrigas, dos desentendimentos que nós temos na vida corriqueira. Nós somos diferentes uns dos outros e por isso, às vezes, nos desentendemos. Esposo com esposa, pai com filho, vizinhos, enfim. Para esses desentendimentos, existe Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, para esses desentendimentos do dia a dia, o conselho bíblico é: vai até a pessoa e resolve o problema. Vocês dois a sós. Agora, o caso de Provérbios é diferente, porque Deus odeia aquele que fica plantando a discórdia entre as outras pessoas. Conhece gente assim? Você é assim? Eu espero que não, mas se é, está na hora de você se converter, porque Deus odeia aqueles que ficam fazendo as outras pessoas brigarem. Foi assim que o inimigo causou um racha no céu, plantando discórdia entre os anjos e Deus. Ele arrastou a 1/3 parte das queridas criaturas celestiais. É especialidade de Satanás plantar intriga e todos aqueles que militam nessa linha estão fazendo um trabalho em conjunto com ele. Em contraste, uma característica comum a todos os convertidos é a promoção do amor fraternal. O apóstolo escreveu:
Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Deixe-me ler para vocês o que está no Salmo 133, 1 e 2. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a sua gola, a gola das suas vestes. No Salmo 133 diz como Deus ama ver os irmãos em união. E é isso que Ele espera de todos nós. Agora, pensando de maneira geral sobre essas 7 coisas que Deus odeia, eu espero que você não viva nenhuma dessas coisas, mas se vive, Deus está te mandando um recado agora. Está na hora de você abrir o coração e deixar o Espírito Santo mudar você, para que você possa trabalhar apenas com coisas que Ele ama, não com coisas que Ele odeia. Veja, Ele odeia o pecado e ama você, pecador. Mas Ele espera que você se distancie do pecado, solte o pecado. E dessa forma, Deus vai continuar odiando o pecado, continuar amando você, mas você estará dentro daquele círculo de coisas que Deus ama e, portanto, estará vivendo a vontade de Deus. A seguir, reavivados por Sua palavra. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja anjo, seja novo tempo.